Novas regras para investimentos em renda fixa. Presta atenção, hein? Em 2023, tá? Então vale agora a partir do dia 2 de janeiro de 2023, novas regras para alguns investimentos de renda fixa. Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. Alguns investimentos de renda fixa, quais sejam, nesse primeiro momento, as debêntures, os CRIs e os CRAs. Exatamente isso. Debênture é um título de renda fixa, um investimento de renda fixa emitido por uma empresa. CRI é um certificado de recebível imobiliário, é emitido por uma securitizadora. E o CRA, a mesma coisa, é um certificado de recebível do agronegócio, também emitido por uma securitizadora. Tá? Exemplo, só para você entender. A empresa Natura está na Bolsa de Valores. Você pode comprar uma ação dela, mas você pode, que é um investimento de renda variável. Mas você pode comprar também uma debênture dela, se ela sim emitir uma debênture, tá? Que seria um investimento de renda fixa. Tá? O CRI, simplificando a parada, né? Você investe no CRI, e esse dinheiro ele está relacionado a empreendimentos imobiliários. E o CRA, né, certificado recebível do agronegócio, você investe no CRA e esse valor ele está relacionado a atividades agrícolas. Simplificando a parada toda, tá? Então essas mudanças que vão acontecer, né, que acontece agora a partir do dia 2 de janeiro de 2023, nos investimentos de renda fixa, elas foram anunciadas pela Ambima, tá? Que é a Associação Brasileira dos Mercados de Capitais. Uma associação dos bancos, das instituições financeiras aí, com regras, simplificando um pouco, tá? Para o mundo dos investimentos, para o mercado dos investimentos. Tá? E essas mudanças nos investimentos de renda fixa, né, que foram anunciadas aí pela Ambima, então, que é essa associação dessas grandes instituições financeiras, podemos simplificar dessa forma, elas vão estar valendo em um primeiro momento para esses três investimentos, debêntures, CRIs e CRAs. Tá? Então não vale para os investimentos mais tradicionais aí que você conhece, aí, sei lá, poupança, CDB, né, LCI, LCA. Não vale para isso, tá? Nesse momento, mas pode ser que lá na frente venha a valer essas mudanças, tá? Qual que é a mudança? A mudança é, ao invés de ser informado, é técnico isso, mas eu vou tentar simplificar aqui para ti, tá? Ao invés de ser informado para o cliente a marcação na curva, será informado para o cliente a marcação a mercado. Deixa eu te explicar um pouquinho, vou colocar uma imagem aqui na tela para você. Ó, dá uma olhada nessa imagem. Isso aqui é o que a gente chama de marcação na curva. Então você tem um investimento e todo dia ele vai subindo um pouquinho. É tipo o que acontece na poupança, né? Na verdade, na poupança é a cada 30 dias. Mas se tu colocou lá 100 reais, tu sabe que daqui a um mês vai ter 100 reais e 50 centavos. Então ele sempre, ó, dá uma olhada nessa seta, sempre vai subindo. Tá? Só que isso, simplificando a parada toda, é o que a gente chama de marcação na curva. Tá? Ou seja, você investiu hoje em um investimento de renda fixa, lá na frente tem uma data de vencimento, tá? Então, entre o hoje e lá na frente, você faz uma linha reta. Isso a gente chama de marcação na curva, tá? Só que isso muitas vezes não reflete a realidade do valor daquele investimento naquele momento. Por exemplo, você comprou uma debênture, ou um CRI, ou um CRA, comprou hoje, né? Sei lá, ano 2023. Ele vai vencer em 2033. Se você considerar a marcação na curva, né, você vai pegar o juro total desse tempo todo e vai dividir pelos dias úteis. Então, cada dia útil ele vai subindo um pouquinho. Igual tá nesse desenho. Mas acontece que na prática as coisas não acontecem assim. De acordo com as condições de mercado, essa debênture, esse CRI, esse CRA, ele pode valer mais ou pode valer menos. Tá? E isso é o que a gente chama de marcação a mercado. Aí fica assim, ó, uma hora sobe, uma hora cai e outra hora sobe. Tá? Então presta atenção nas duas figurinhas. Ó.
marcação na curva, que é o que é válido hoje. Novas regras a partir de 2 de janeiro de 2023, marcação a mercado. Michael, ainda fiquei com dúvida, é um pouco complexo esse tema. Para quem está começando, né, a grande maioria dos investidores conservadores aqui estão começando a investir. Mas para pensar o seguinte, imagina que tu comprou uma casa, hoje vale 100 mil reais. Oh, que casa barata, né? 100 mil. Você acha que amanhã ela vale 101 mil, depois de um tempo vale 102, 103? Ou você acha que em alguns momentos ela valoriza, mas de repente, poxa, foi instalado um tratamento de esgoto aqui do lado da minha casa. Então ela desvalorizou, tá? Então esse é o valor real. Ela valorizou, mas ela também desvalorizou, sabe? Então qual que é o valor real que ela realmente vale agora? Isso é o que a gente chama de marcação a mercado. A marcação a mercado, ela explica, ela demonstra qual que é o valor real do ativo. Um último exemplo aqui para ficar claro para você. Você comprou um carro. Comprou um carro. Por muito tempo, sei lá, Uno foi o carro mais popular do Brasil. Gol foi o carro mais popular do Brasil. Você comprava o carro por 50 mil reais, antigamente, né? Hoje em dia não se compra mais por esse valor. 50 mil reais. Vamos imaginar que o carro valoriza, que na verdade ele desvaloriza, tá? Imagina que daqui a 5 anos, esse carro de 50 mil valia 60. Isso aqui é um exemplo, tá? Só que o que acontece? Tem um momento que ele valorizou, mas teve um momento que ele também desvalorizou. Por quê? Você comprou lá o Uno, mas aí o Gol lançou uma linha nova. Então você entende que depende das questões de mercado? Aliás, o carro até seria o contrário, né? Você comprou o carro por 50 mil e vendeu ele por 40, porque o carro desvalorizou. Só que não é uma linha reta, né? Por quê? Por algum motivo, sei lá, aumentou a inflação, aumentou o preço do carro novo, ou caiu o preço do carro novo, aumentou o preço dos carros usados. Então, se o carro foi comprado por 50, agora faz mais sentido, e você vendeu ele por 40, em algum momento ele valeu um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, ó, foi fazendo esse movimento aqui, tá? Então, essa é a mudança aí a partir do dia 2 de janeiro de 2023. Deixando claro aqui, é importante destacar, a rentabilidade contratada do investimento de renda fixa é garantida na data de vencimento. Essas oscilações no preço, essas volatilidades do preço, que a gente chama de marcação a mercado, elas ocorrem entre a data do investimento e a data do vencimento. Tá? Ocorre nesse meio aqui, nesse meio tempo. Tá? Mas, se você aguardar até a data de vencimento, vai ser aquela rentabilidade contratada. Um grande abraço. Se ficar com alguma dúvida, não esquece de colocar aqui nos comentários. Para quem é aluno do método, eu vou deixar esse vídeo lá no módulo de aprofundamento complementar. E vou deixar também alguns documentos em anexo, caso você queira se aprofundar mais sobre esse assunto. Até o próximo vídeo.